Sabe aquela afirmação, examinar e tudo e reter o que é bom? Sabe quando você leva ela às últimas consequências? Pode parecer aqui desnecessário o que eu vou falar aqui, mas sim, eu já li a Bíblia Satânica. E foi em um tempo em que eu era muito curioso para saber a respeito de tudo, mas o que é interessante eu falar aqui, eu já tinha uma base sólida de reflexão, de conhecimento espiritual, que me possibilitou ler sem me deixar persuadir pelas informações que ali estão, pela proposta filosófica que ela traz. Acima de tudo, uma coisa deve ser observada, que o satanismo ele surgiu da hipocrisia religiosa. Anton LaVey, que foi o precursor, o que iniciou a filosofia satanista, ele era músico, ele tocava tanto nas igrejas quanto na noite. E ele ficou indignado por perceber que os mesmos homens que ele via ali na missa de manhã e domingo, ele via nos bordéis à noite. E essa hipocrisia o tocou profundamente e talvez o possibilitou canalizar esse conhecimento e essa filosofia que depois se tornou uma religião, que é o satanismo. Mas algumas informações importantes que eu vou trazer aqui. A proposta desse vídeo é que isso seja útil, que ainda que eu tenha buscado saber por curiosidade, que hoje isso tenha utilidade. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que o satanismo, ele carrega uma proposta antagônica à espiritualidade verdadeira, à espiritualidade crística, que é a proposta de fortalecimento do ego. Satanismo, pelo que eu pude observar na minha leitura, a proposta é inteiramente de fortalecer o impulso egocêntrico, de ir na direção das vontades e desejos individuais e desenvolvê-los ao máximo, que é uma proposta antagônica ao que Cristo traz em suas cartas, por exemplo, que é a de dissolução do ego, não necessariamente dissolução do ego, mas transferir os impulsos do ego, ligação, rejeição, que são os impulsos que formam a estrutura da personalidade humana, para o centro real do ser, o self, o eu interior, o eu superior, a alma. Qualquer um desses nomes designa a verdadeira identidade do ser. Mas a proposta do satanismo é essa: fortalecimento do ego em oposição ao enfraquecimento e direcionamento dos impulsos do ego para o centro real do indivíduo, para a essência divina que governa todas as criaturas. Agora, o satanismo ele é profundamente reflexivo e filosófico, não tem nada a ver com as associações que surgem na mente das pessoas quando pensam nesse tema, daquelas coisas macabras. Não, ele é profundamente persuasivo, mas algumas reflexões beiram a infantilidade e a fragilidade quando confrontadas com conhecimento real, com uma mente que pensa e que tenha estrutura e capacidade filosófica para refletir e confrontar aquilo que está sendo proposto ali. Como, por exemplo, uma proposta reflexiva que o Anton LaVey traz ao confrontar aquela frase de Cristo relativa a dar a outra face. Ele argumenta contra, dizendo que dar a outra face vai contrário ao impulso de preservação da espécie, que é comum, que é natural ao ser humano, que é intrínseca à nossa animalidade, que nós somos primatas, humanoides, e que temos naturalmente o impulso de preservação da espécie, que esse impulso é legítimo. Preservar a si mesmo e usar todos os meios que você tem para contra-atacar aquele que visa lhe causar algum dano físico, psicológico. Então ele cria uma dissertação argumentativa contra o dar a outra face de Cristo. Só que ele não considera que esse ensinamento foi dado do ponto de vista de uma consciência extremamente desenvolvida e elevada, de uma proposta de desenvolvimento espiritual, de desapego de tudo que diz respeito à dimensão humana. Dar a outra face de Cristo não é uma proposta, um convite a sermos idiotas, a sermos otários, não. Dar a outra face, quando ele diz isso, ele está considerando algo que é possível de se conquistar no que diz respeito à liberdade interior de uma alma que chegou a um ponto de compreensão e desapego da dimensão material e que compreende que a reatividade só aprisiona cada vez mais o ser humano nas respostas magnéticas emocionais e nos impulsos de sobrevivência que diz respeito à condição humana, animal, primitiva, primata, que nós devemos buscar transcender se nós assim tivermos a condição de assim fazer. Então Cristo não está dizendo que o impulso de preservação da espécie não é legítimo, mas ele está apontando um caminho para o qual nós devemos nos desenvolver, direcionar a nossa intenção até que nós sejamos capazes de assim também agir, se isso corresponder ao nível de desenvolvimento espiritual que nós tivermos alcançado. Então compreenda que a proposta satanista é extremamente persuasiva e reflexiva, mas ela é plenamente confrontável quando se tem uma base de conhecimento espiritual, metafísico, para que se possa ler e absorver aquele conhecimento sem se deixar levar. Examinar e tudo, reter o que é bom, ainda que aquilo que possa se extrair de bom de um conhecimento como esse seja só isso que eu estou trazendo aqui, uma reflexão para que outras pessoas que não tenham a estrutura filosófica reflexiva de conhecimento
e que têm uma curiosidade e que vão por um caminho que não produz nada de útil, nada de bom. E caiam em engano, não por intenção, mas por ignorância. Por exemplo, recentemente, duas personalidades ficaram extremamente famosas na internet, Daniel Mastral e o Vic Vanilla, e extremamente inteligentes e persuasivos, principalmente o Vic Vanilla. Então, que isso seja de utilidade para aquelas pessoas que, ao verem pessoas como essas, que são extremamente inteligentes e persuasivas, e não caiam na proposta de se associar, buscar pertencimento, porque quando uma pessoa faz parte de uma corrente filosófica, espiritual, qualquer que seja o grupo relacionado a qualquer que seja o tema, ela está buscando identidade, ela está buscando pertencimento. Isso satisfaz uma necessidade humana, mas que essa necessidade seja satisfeita de maneira legítima e compreensível. Porque muitas vezes a pessoa se deixa levar por aquilo, porque aquilo satisfaz a necessidade intelectual, satisfaz a carência de pertencimento, e ainda por cima, olha aqui que é uma coisa extremamente perigosa nesse sentido, dá a ela uma aura de poder, porque estar associado a esse tipo de conhecimento, se colocar como uma pessoa que compreende isso, dá para as pessoas ignorantes a percepção de que aquela pessoa tem algo a mais, de que ela tem uma aura de misticismo, uma aura de bruxo, que dá a ela um poder. Então isso também pode ser um dos motivos que levem as pessoas a irem por esse caminho. A fragilidade que faz com que elas busquem algo para esconder essa vulnerabilidade delas em algo supostamente poderoso sobre o qual elas podem se apoiar. Então que isso seja útil. Conhecer o território do inimigo é um dos princípios da arte da guerra. Então, se essa leitura pôde criar algo de produtivo para mim e para as outras pessoas, que seja o que eu estou trazendo nesse vídeo. Mas eu não vou negar que a leitura é envolta em uma aura densa, sabe? Por vezes, durante a leitura, realmente eu sentia como se a vibração do local que eu estava estivesse mudado. A vibração, sim, ficava mais densa, o ar ficava mais pesado. Por vezes, parecia mesmo que havia uma consciência espiritual ali presente no local. Então, a leitura é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora.